Júpiter está retrógrado no signo de Touro desde o dia 4 de setembro até o dia 30 de dezembro. E agora? Fiquem tranquilos, vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre como este trânsito vai nos influenciar aí pelos próximos 4 meses. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer a astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita para se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E no vídeo de hoje, então, eu vou falar sobre Júpiter que está retrógrado no signo de Touro. Ai não, Nina, mais um planeta retrógrado não dá. Por que é que todos esses planetas ficam retrógrados? Meu Deus, está um caos. Calma, respirem fundo. Eu tenho recebido várias mensagens das pessoas meio desesperadas. Gente, é um movimento comum, tá? Todos os anos, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles ficam retrógrados aí entre 4 e 5 meses, mais ou menos. É bastante tempo, tá? Então, apesar de ser um movimento que a gente, né, de revisão, que a gente passa a perceber algumas coisas que não estão, né, já caminhando de uma forma tão fluida pra gente, né, acaba que é um movimento de revisão e de transformação, é algo que acontece de uma forma um pouco mais lenta, diferente de quando a gente tem planetas pessoais, como Mercúrio, Vênus e Marte, que estão retrógrados, a gente sente mais, tá? Porque são planetas que estão mais próximos e representam áreas da nossa vida também que nos afetam mais de uma forma individual. Então, antes da gente ficar desesperado, vamos seguir, tá? Então aqui nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Júpiter, vou falar um pouquinho sobre a retrogradação de Júpiter, o que a gente pode sentir. Júpiter já está em Touro, então eu vou falar um pouco sobre essa dinâmica e também o que mais a gente pode sentir com essa retrogradação então acontecendo no signo de Touro. E vou finalizar, claro, dizendo como a gente pode buscar isso no nosso mapa e entender como que a gente vai ser influenciado, quais são os signos que podem ter aí uma influência um pouco maior com esse trânsito que vai durar 4 meses, tá? Então, vamos começar falando sobre Júpiter, né? Júpiter na astrologia, ele representa a parte de nós que quer ir mais longe, que quer expandir fronteiras, que quer expandir horizontes, novos territórios, né? Que tem otimismo, né? O nosso lado otimista, né? Que busca um sentido, né, na vida, que busca caminhos, que busca, né, é o regente de Sagitário, né, eu que sou sagitariana sinto bastante os trânsitos de Júpiter no céu, então se você também é sagitariano, tem ascendente em Sagitário ou Lua, também pode ser que você sinta bastante esse movimento e tenha uma conexão um pouco mais próxima, né, de buscar sempre um propósito, um sentido maior para as coisas. E aí, quando Júpiter está retrógrado, o que a gente pode sentir, tá? Importante falar, tá? Quando a gente tem Júpiter transitando no nosso mapa, sempre por onde ele passa, ele expande, ele potencializa alguma coisa. Isso pode ser tanto pro bem, né? Tanto pro mal. Quando a gente tem, assim, excesso de trabalho, excesso na comida, a gente desconta, né, as compulsões, né, o excesso de compras, a gente pode ter aí as vibrações no excesso, o excesso de drama, né, e a gente pode também colher frutos em excesso. Então, esses excessos, eles podem ser tanto para o bem quanto para o mal. E quando o movimento de retrogradação de Júpiter começa, a primeira coisa que começa a ficar mais evidente são os excessos, tá? Então, os exageros e os excessos começam a ficar mais evidentes. As crenças limitantes e as verdades absolutas que a gente tem sobre algumas questões também ficam mais evidentes, tá? Inclusive podem causar aí atritos e confusões, né? E brigas e discussões com as pessoas, porque você tem ali uma verdade muito absoluta sobre alguma coisa, fica cego, né? A gente também pode ter, inclusive, casos de fanatismo que vem dessa verdade, né, absoluta de acreditar piamente em uma única coisa, sendo que a gente tem várias, né, possibilidades, várias frentes, nunca existe uma única verdade, né?
E a gente também pode sentir, como eu já falei aqui em outros vídeos, né, a falta de otimismo, a falta de propósito e a falta de fé na vida, inclusive. Tá? E eu queria pontuar aqui para vocês que não é Júpiter retrógrado no céu que está trazendo e criando estes problemas, essas situações na nossa vida. Na verdade, são coisas que muitas vezes já existem, só que a gente está no modo automático e a gente não está percebendo. Então, no movimento de retrogradação de Júpiter, quando, né, como todo movimento de retrogradação, o objetivo é sair do modo automático, desacelerar um pouco o ritmo, para a gente perceber um pouco algumas questões que a gente está precisando fazer um ajuste, né, uma transformação, coisas que estão passando despercebidas por nós e que já não estão mais fazendo sentido, vem daí, né? Fica mais evidente a falta de propósito, a falta de sentido, os exageros, os excessos, as coisas vão ficando evidentes. Então, acaba que durante este período de Júpiter retrógrado, a gente começa a perceber coisas que já podem estar acontecendo na nossa vida há algum tempo. Então, não adianta a gente ficar culpando os astros, também não vamos ficar ali se martirizando e se culpando. Vamos aproveitar essa oportunidade como um momento de ter mais consciência, de ter mais clareza, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo, gente, a gente tá com Mercúrio retrógrado, né? Que faz a gente repensar tantas coisas mais do nosso cotidiano. E eu vou falar pra vocês como cada vez mais eu tenho aproveitado esse momento como algo muito positivo para eu de fato revisar, repensar e refletir sobre o que eu tô fazendo, como é que eu tô direcionando a minha vida e o que eu quero, o que precisa de ajuste, de transformação, o que não dá mais para seguir da mesma forma, porque senão a gente fica em ciclos, problemas repetitivos, né? As retrogradações, elas ajudam muito a gente a perceber os ciclos que a gente está vivendo e que a gente precisa às vezes dar uma rompida, tá? Então, aproveitem o movimento de retrogradação para buscar aí o que está precisando desse ajuste. E Júpiter tá em Touro, então, gente, desde o dia 16 de maio, eu vou deixar inclusive aqui o card que eu tenho, o vídeo que eu tenho sobre Júpiter em Touro, que tá super completinho com esse movimento, né, que Júpiter fica mais ou menos aí um ano em cada signo, então a gente tem até maio do ano que vem Júpiter em Touro, né, não vai acabar agora, mas a gente tem essa longa retrogradação, como acontece todo ano. Então, pelo fato de Júpiter estar em Touro, o que mais pode ficar em evidência ao longo dessa retrogradação? Então, medos e inseguranças que estão nos paralisando, né? A gente pode começar a perceber quais são os medos, quais são as inseguranças que estão fazendo a gente ficar numa zona de conforto, a gente ficar com medo de dar passos, de se aventurar, de criar, né, de expandir, de ir mais longe. Apego a dinheiro, a trabalho, a bens materiais, às vezes uma necessidade de acúmulo de recursos que faz até vibrar na escassez, né? Como eu falei, assim, então você fica, vai faltar, então não posso gastar, não posso fazer, e aí você fica acumulando e não tem um propósito maior. Eu estou juntando e acumulando para quê? Eu quero comprar uma casa, um carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade. Qual é o propósito deste acúmulo? Uma reserva de emergências? Então, pode ficar mais evidente essa necessidade de organizar até melhor as suas finanças, tá? O lado financeiro. E também os excessos de gastos, né? Excessos de gastos, exageros com compras também podem ficar mais evidentes. E às vezes é uma fuga, né? A gente percebe, nossa, como eu tô gastando com isso? Por que será? Por que será, né? A gente pega e vai lá olhar, né, a fatura do cartão. Nossa, eu tô gastando tanto com entrega de comida. Gente, será que eu não consigo mudar? Isso vai, inclusive, me ajudar a me alimentar melhor, se eu me organizar melhor. Então, vai gerar essa percepção dos excessos e gastos, né, com o que você tiver, para onde que tá indo esses maiores gastos no seu dia a dia e na sua vida. O excesso também, tá, de trabalho, então a questão de cansaço, de exaustão e do burnout também pode ficar mais evidência. E a falta de perspectiva com trabalho e dinheiro. Às vezes você tá falando assim, nossa, eu tô com uma falta de perspectiva, né, falta de propósito nesse trabalho, né, talvez eu esteja trabalhando só pelo dinheiro, talvez eu não queira mais só trabalhar pelo dinheiro, ou então eu estou trabalhando com amor e tá faltando dinheiro. Então a gente vai começar a refletir, vai ficar mais evidente, né, se estiver acontecendo uma situação desse tipo na sua vida.
a gente também pode se sentir apegados num geral, tá? Então, apegados a pessoas, a sentimentos, a relações, a situações, a hábitos. A gente se vê apegado, porque é aquela mesma coisa que eu falei do começo, né? Que é o medo e a insegurança que prende a gente num lugar confortável, porque é aquilo que a gente conhece. Júpiter quer que a gente expanda, quer que a gente explore novas possibilidades, novas fronteiras, novos horizontes, e a gente pode se pegar apegado ainda naquela velha forma de fazer, ou até apegado num lugar onde você conhece, né? Sempre aquele exemplo que eu dou. Ai, queria mudar de trabalho, né? Tô sem perspectiva, tô sem vontade, não me sinto reconhecido, mas aqui todo mundo já me conhece, é confortável, é perto da minha casa, até que o salário é razoável, a gente fica nesse lugar. Então, pode ficar mais evidente esse combo, né? Quando a gente acomodou em algumas situações, a gente se vê apegado, tá? Isso serve para relacionamento, para hábitos, para tudo. E aí, como eu falei, pode gerar uma certa cegueira geral, né? As verdades absolutas que acabam dificultando o processo de encerramentos de ciclos que são necessários para que a gente possa criar novas possibilidades e que a gente possa criar, né? Oportunidades de crescimento, né? Júpiter em Touro é um trânsito muito interessante para a gente colher grandes frutos, né? No sentido de trabalho, de dinheiro, mas a gente precisa trabalhar com ele. Se a gente ficar nesse movimento de apego, né? De condicionamento, de crenças de escassez, vai ser difícil. Então, esse movimento de retrogradação de Júpiter por esses 4 meses podem ajudar a gente a identificar onde é que a gente não tá vibrando legal dentro desse trânsito? E depois, quando ele continuar direto lá até maio do ano que vem, a gente pode continuar aí de uma forma mais consciente, aparando as arestas e fazendo aí os reajustes que a gente precisa para colher todos esses frutos, essas oportunidades que a gente quer para nossa vida. E encontrar e talvez direcionar aí mais propósito, tá? E é interessante porque a gente vai ter Júpiter e Urano, os dois retrógrados ao mesmo tempo no signo de Touro, tá? É claro que Urano traz um sentido diferente para a dinâmica taurina, né? Mas o signo de Touro vai estar aí em evidência, né? Como a gente refletindo e revisando as questões taurinas. O vídeo de Urano em Touro vai sair em breve também, tá? Então lembra de se conectar aqui e ficar sempre ligado, porque eu não esqueci dele não. Como ele vai até janeiro do ano que vem, fim de janeiro do ano que vem, em breve o vídeo vai estar disponível aqui no canal também. Tá? Voltando para Júpiter. Vão ser 4 meses, né? Como eu falei. Então, esse movimento de retrogradação, vamos recapitular, ele vai acontecer do dia 4 de setembro até o dia 30 de dezembro de 2023, no signo de Touro, do grau 15 e 35 minutos até o grau 5 e 35 minutos. Então, são 10 graus aí onde essa retrogradação vai acontecer. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Busquem no seu mapa natal este trecho que vai do grau 15 até o grau 5 do signo de Touro. Identifica qual que é a casa astrológica. Vou deixar aqui para vocês o meu vídeo das casas astrológicas para vocês se direcionarem e entenderem o significado de todas as casas, né? Se você entende qual que é aquela área da sua vida, pode ficar mais fácil de entender quais são as revisões relacionadas a essas temáticas de Júpiter em Touro que você precisa fazer. Além disso, eu recomendo que você olhe para você ver se você tem planetas em Touro nesses graus, tá? Ainda eu tenho Sol em Touro a 29 graus. Não vai estar dentro dessa retrogradação, tá? Então, dessa vez, né, a retrogradação, dessa vez não vai pegar o seu Sol. Mas se você tiver pontos ou planetas, só principalmente no âmbito mais pessoal, né? Sol, Lua, Ascendente, o meio do céu também, tá? E Mercúrio, Vênus, Marte, o próprio Júpiter e Saturno, você pode sentir, Júpiter retrógrado vai ativar e vai potencializar, então questões referentes a esses planetas também podem vir à tona para que você faça aí um movimento de revisão, tá? Então, se você tiver planetas ou pontos do mapa entre os graus 15 e 5 de Touro, se você tiver também planetas nos outros signos fixos, tá? Então, Escorpião, Aquário e Leão, dentro desse range de graus, tá? Do grau 15 até o grau 5, também é interessante você olhar, porque esse Júpiter retrógrado, ele vai fazer uma oposição com o Escorpião e vai fazer uma quadratura, né, que são aspectos desafiadores com o Leão e com o Aquário. Se você tiver
Planetas entre os graus 15 e 5 dos signos de terra, então Virgem e Capricórnio, pode ser um movimento muito interessante e fluente nesse sentido, né? A retrogradação talvez te ajude a entender caminhos de uma forma mais natural, né? O trígono, ele é um aspecto que ele praticamente dá a mão e caminha junto, então é muito positivo, tá? Lembrando que os aspectos, esses aspectos que Júpiter vai fazer com os planetas ou com os pontos, ele dura mais ou menos 10 dias, tá? Então não é que se você tem um planeta ali naquele meio do caminho vai durar esses 4 meses de ativação do planeta, não necessariamente, tá? A média são 10 dias, depende também do grau onde Júpiter vai estacionar, mas a média são 10 dias desses aspectos. Então, usem essas informações para vocês se organizarem, né? Lembrem-se que, para mim, a coisa mais importante que eu costumo sentir mais é a falta de otimismo. É a falta, nem sempre a falta de propósito. Acho que se a falta de propósito já tá acontecendo na sua vida, ela pode ficar, assim, muito evidente. A falta de fé, mas a falta de otimismo, sabe, assim, um desânimo que a gente sente no dia a dia, pode ser bastante recorrente. E aí, eu recomendo para vocês, sempre que isso acontecer, a gente lembrar que a gente tem dias e dias, né? Cada pessoa sente a influência do trânsito num dia diferente do outro, né? De uma forma diferente. Cada pessoa tem uma conexão com Júpiter, né? Que nem eu falei, eu sou sagitariana, eu tenho vários planetas em Sagitário, então eu sinto uma proximidade com Júpiter, né? Os trânsitos eu sinto, então talvez tenham pessoas que não tenham Júpiter forte no mapa, que não tenham Sagitário forte no mapa e não sintam tanto, né? Então, procurem usar essas informações para vocês se organizarem com consciência, com tranquilidade, não para se desesperar, mas para direcionarem como uma oportunidade de fato perceber o que você pode melhorar, se você está sem propósito, se você está sem fé, se você está se sentindo desanimado, por que é que será? Se questiona, se pergunta, procure ajuda se for o caso, converse com alguém, põe para fora, para você entender o porquê, se você se percebeu que você tá apegado, né, que tá com medo, que tá com insegurança, por que será que eu tô apegado, tô com medo do quê? Será que eu posso buscar um movimento mais consciente? Lembra que depois Júpiter vai continuar direto em Touro até maio do ano que vem, então a gente tem a oportunidade de continuar caminhando com a oportunidade desse trânsito de uma forma super positiva, tá certo? Então é isso. Desejo uma ótima temporada aí de Júpiter retrógrado para todos vocês. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like aqui e me conta nos comentários como que este trânsito de Júpiter vai influenciar o seu mapa. E também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!